E quando o cliente fala, eu vou pensar. Depois que você explicou tudo sobre a sua internet, sobre o seu pacote, sobre os seus planos, qual o plano melhor que se adequa àquele cliente, o cliente vira para você e fala assim: eu entendi tudo, mas eu vou pensar. Eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com o meu esposo, depois eu te ligo, depois eu retorno para você. Talvez seja um dos maiores medos do vendedor é o fechamento, a concretização, ou seja, na hora do fechamento. E nesse vídeo, esse vídeo é o quarto da série de vídeos VLMP, Vendas, Liderança e Marketing para Provedores. Aconselho você, se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, não sei se você está assistindo aqui pelo LinkedIn, ou está assistindo pelo Facebook, ou está assistindo pelo Instagram. Nessa mesma rede social, anteriormente, se você for antes, você vai achar os outros vídeos aí. Vai lá, assiste os outros, que é muito importante. Os vídeos anteriores eu falo sobre a atração, os vídeos anteriores eu falo sobre o acompanhamento, sobre o envolvimento do cliente. Então, o fechamento, ele passa pela atração, passa pelo envolvimento, passa pela entrega de conteúdo, passa pelo relacionamento do cliente, somente vem para o fechamento. Para você entender esse vídeo de uma forma melhor, de uma forma mais robusta, para ter um entendimento maior, assiste os outros vídeos se você não assistiu, ok? Que aqui eu vou falar sobre fechamento. O fato é, muitas pessoas me procuram perguntando: Norberto, me passa técnicas de fechamento, técnicas de quebras de objeções. É claro que, se você fez o processo da venda de forma correta, o fechamento acontece de forma automática. Se você fez o envolvimento com os gatilhos que eu ensinei no vídeo anterior, o fechamento da venda ele acontece de forma natural. Você não precisa de tantas técnicas de quebra de objeções. É o que buscam. Eu oriento os meus alunos, aqueles livros de técnicas de quebra de objeção, você não precisa mais, pode doar todos eles. Se você utilizar o segundo passo das vendas, né, que o primeiro é a atração, o segundo é o envolvimento, a venda ela acontece nesse segundo passo. Mas é claro que, mesmo na hora de fechar, é importante observar algumas coisas. E aqui eu trouxe alguns erros, mas como todos os vídeos meus, eu explico tantos erros que são cometidos pelos vendedores e explico como o vendedor não cometer mais esse erro, ou seja, quais as técnicas que ele precisa utilizar, que ele merece utilizar para ter um bom resultado no fechamento. Primeiro erro dos vendedores é achar que o fechamento acontece, que o sim da venda, ele acontece somente na hora que o cliente assina o contrato, que o cliente fala sim. O fechamento na venda, ele acontece antes, ele acontece justamente do envolvimento. Quando você coloca gatilhos ali nesse envolvimento, coloca gatilhos mentais, que o cliente percebe o valor, que o cliente entende que aquele produto vai resolver as dores deles. Ou seja, o sim, primeiro ele acontece internamente dentro do cliente. Por isso que é importante observar a linguagem não verbal do cliente durante o processo do envolvimento com o cliente, durante o rapport, durante a empatia que você gera. Então é importante observar se aquele sim já foi dado ali, porque aí o fechamento são os detalhes para assinar o contrato, como vai pagar, quantas vezes vai pagar, se tiver divisão, né, quando vai instalar. O fechamento é para esses detalhes. Mas um dos erros é achar que o fechamento é naquele momento. Não, o cliente ele vai fechar com você, ele vai falar um sim para você, se você já tiver convencido ele durante esse envolvimento, durante a explicação sobre a transformação que o serviço de internet, que o seu plano, que a sua empresa vai impactar na vida dele. Qual a transformação que vai impactar, quais as dores que vão resolver, quais as dores que vão sanar e qual o prazer que ele vai ter contratando você. Então, o fechamento ele deve acontecer antes do sim final.
O segundo erro que eu vou colocar aqui é não perceber quando o cliente já comprou a sua ideia ou quando o cliente já falou para você que ele não quer comprar. É uma coisa que parece simples e parece óbvia, mas a grande maioria dos vendedores não percebe. Às vezes o cliente ali ele já aceitou a sua ideia, ele já quer comprar o seu serviço, você já convenceu e o vendedor continua falando de benefícios, ou seja, depois que o cliente já comprou. E pode ser que algumas dessas informações passadas depois desvenda o plano de internet. Então, não perceber a hora que o cliente já comprou. Então, por isso é importante observar a linguagem não verbal do cliente, é importante observar as expressões, as microexpressões do cliente, é importante as microexpressões do cliente, é importante observar a postura corporal, é importante observar a linguagem do cliente ali, o interesse que ele está para você. Então é importante entender, perceber, sabe? Ter a sutileza de perceber, olha, já está vendido. Ou não está vendido, porque se você percebe que entrou num caminho diferente, aí o cliente não vai comprar de você por aquele caminho, você muda a rota, muda a linguagem, muda o jeito, vai para, mostra outros benefícios, mostra outras transformações do seu plano de internet. E o outro erro, ele está junto com esse erro. É porque é justamente não saber a hora de fechar. Porque se você percebe que o cliente já falou um sim, que se ele já interessou, se ele está assim para você, ó, ele chegou perto de você, inclusive, ele está prestando muita atenção, ele fez, inclusive, algumas perguntas para você quando você explicou sobre determinada situação, talvez seja a hora de fechar, talvez você não precise mais ali entregar depoimentos, talvez não precise entregar mais provas, talvez você não precise falar mais do suporte da sua empresa, porque ele já aceitou aquilo, então é a hora de fechar. O que acontece muito é que às vezes o vendedor quer fechar antes da hora ou passa da hora do fechamento. Esse é um erro, dos vendedores. Um outro erro que é muito comum é fazer perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? A pergunta fechada, talvez eu até já tenha falado em outro vídeo aqui, a pergunta fechada é aquela pergunta que o seu cliente ele consegue responder com um sim ou não. Uma pergunta fechada para um plano de internet e aí, você gostou do plano? Ele pode responder com sim ou não. Lembrando que a linguagem verbal ela tem um percentual muito pequeno dentro da negociação. Eu posso verbalizar um sim para você, se você me pergunta, você gostou do plano? Eu posso falar sim, mas dentro da minha cabeça, eu como cliente, eu posso estar lá. Gostei, mas isso que me falou sobre essa taxa de fidelidade, essa multa de rescisão, ou sobre esse valor, ou sobre taxa de instalação, se você tiver instalação, talvez ele não passe isso para você. E aquilo lá são nãos que pode atrapalhar. Então, o que você deve fazer? Perguntas abertas. Perguntas abertas direcionando para a solução que você vai entregar. Um exemplo de pergunta aberta. Sobre tudo isso que eu expliquei para você aqui, cliente, o que mais você gostou? Aí o cliente vai falar, olha, eu gostei quando você falou sobre a sua instalação, que você instala em 24 horas ou no máximo em 48 horas, ó. Aí você pega aquela linguagem do cliente, você enfatiza, você potencializa mais. Porque isso para o cliente é muito importante e para você vai ser muito importante para o fechamento. A pergunta aberta, se ele fala assim para você, o que mais eu gostei foi sobre o suporte 24 horas, inclusive plantão final de semana. Aí você vai lá dar mais uma enfeitada nisso aí. Pois é, e os nossos técnicos têm muito conhecimento, o nosso suporte tem muito conhecimento sobre isso. A maioria das questões, elas são resolvidas sem precisar ir na residência, você fala o percentual das situações que são resolvidas. Então, pergunta aberta. O que mais você gostou? De tudo isso que eu falei aqui, faça perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que o cliente não pode responder com sim ou não. Agora, tem um outro erro que é muito cometido, apesar que
eu adoro e falo muito nos treinamentos que é importante você gerar um rapport com o cliente. Só que tem vendedores que eles ficam tão amigos do cliente que a conversa direciona para outras coisas e não vão para o fechamento, ou seja, não tem objetivo. Eles ficam, o vendedor que atende porta em porta, às vezes ele vai, entra na casa do cliente, toma café com o cliente, ou seja, fica muito amigo do cliente, que não é errado ficar amigo do cliente, mas você precisa ficar amigo, gerar o rapport, mas você precisa ter um objetivo de fechamento. Mas eu já vi vendedores que têm muitos clientes interessados, que os clientes falam, nossa, mas aquele vendedor é muito bonzinho, eu só quero ser atendido por ele, eu quero conversar com ele. Mas as vendas não saem, a conversão ela é pouca. Então é importante ter objetivo no direcionamento da venda. Fechamento de venda é possível aplicar alguns gatilhos, só que a grande maioria das pessoas aplicam esses gatilhos antes do fechamento. Então aqui eu quero deixar 2 dicas de gatilho mental, de atalho mental para o seu fechamento. Uma vez que o marketing atraiu e esse cliente chegou até você, você que tem o rótulo, título de vendedor, ou você que faz a venda também, porque dentro de provedor muitas pessoas fazem venda, tem provedor que todos na empresa faz venda, né? Então, quando você envolveu o cliente, você utilizou aí gatilhos mentais de autoridade, prova social, utilizou o gatilho mental das histórias, você utilizou o gatilho mental da reciprocidade, que é entregar conteúdo para o seu cliente, entregar informações para o seu cliente. Quando você fez esse envolvimento, automaticamente é importante você explicar sobre aquilo que você está entregando para ele. É uma oportunidade, se você gerou um desconto, se você fez um parcelamento maior, ou seja, produza uma oportunidade para aquele cliente. E se você produzir uma oportunidade, é importante que para o cliente fechar, se você colocou algo diferente para aquele cliente, é importante você gerar escassez. A escassez o quê? De quantidade, escassez de tempo. Se você está entregando algo especial, algo diferenciado, coloque prazo. Escassez de tempo. Coloque prazo para o fechamento, que isso faz o cliente fechar mais rápido. Ou seja, tudo isso que eu te falei aqui, dentro dessas condições, dentro da forma que eu posso te entregar, com mais esse pacote, ou com mais esse SVA, ou com mais esse aplicativo, se você entrega, se você tem o hábito de entregar produtos de valor adicionados, né, serviço de valor adicionado, coloque o prazo. Fala, dentro dessas condições, é somente até tal dia e tal hora. Fugiu disso, volta para o valor normal, volta para as condições normais. E um outro gatilho que você pode utilizar no fechamento é o gatilho do compromisso. Se o cliente falou, vou fechar com você, faça o cliente gerar compromisso. Compromisso como? O que é um compromisso? Para você entender melhor. Se você vai na praia, você está lá na praia, se você já foi na praia, quando você vai dar um mergulho lá, se você sai para ir lá na praia e deixa o seu chinelo ali, aquela pessoa que está do seu lado ali, embaixo daquele guarda-sol, ele pode até ver alguém pegando o chinelo ali e não fala nada. Mas se você vai dar um mergulho e fala para aquela pessoa que está do seu lado ali, ó, olha, vou dar um mergulho, você dá uma vigiadinha para mim, você vigia para mim o meu chinelo e a minha camiseta, por gentileza? Aquele cara vai ficar observando ali para você. E se vier alguém pegar, ele vai dar um jeito de falar, opa, calma aí, isso não é teu. Então, gerar o compromisso. Nós, seres humanos, nós somos movidos por isso. A partir do momento que o cliente falou, vou fechar com você, aí coloque data, que dia, que horário, faça ele falar do compromisso dele, sabe? Mande um e-mail para ele depois, mande um e-mail, mande uma mensagem de WhatsApp para ele, gerando o compromisso. Olha, já está pronto, já organizei, já estou abrindo, inclusive, a ordem de serviço aqui para fazer a instalação. Nós podemos instalar tal data, tal hora. Gere um compromisso. Se possível, faça o cliente assinar o contrato naquele momento. Tudo bem explicadinho? Olha, já que você vai fazer mesmo, já vamos assinar o contrato aqui, ó, vamos ler junto o contrato, vamos deixar assinado para você aproveitar essas oportunidades. Então, gere escassez e gere compromisso. Tome cuidado com a escassez
para gerar uma escassez de forma verdadeira, tá? Então, se é algo especial só para aqueles dias, né? Se você está gerando uma promoção somente para aquela semana, cuidado para não repetir a promoção, porque senão a sua empresa fica mentirosa e o próprio mercado derruba você. Porque aí a escassez, ela não vai funcionar. Se você gera escassez, sabe aquela escassez que você escuta aí nas rádios, na TV, só até amanhã, e de repente no outro dia tem a mesma linguagem, só até amanhã, e no terceiro dia tem aquela linguagem, só até amanhã, aí não dispara o gatilho de ir comprar naquele momento, porque sabe que no outro dia vai ter a mesma coisa, então acaba que não sendo uma escassez verdadeira. Então cuidado com escassez, mas sabendo utilizá-la, você vai gerar mais vendas e mais rápido. Que é isso que todos nós queremos, não é mesmo? Vendedor, provedor, empresário, ISP, é fazer várias vendas e quanto antes assinar o contrato, melhor, porque aí você já vai começar a ter um fluxo de caixa maior, já vai começar a receber mais rápido. Então é importante vender e vender muito mais rápido. Então aqui nesse vídeo sobre fechamento foi passado que a venda ela acontece antes do fechamento. De fato, né, é importante perceber isso. Importante perceber o momento que o cliente já comprou a sua ideia. Importante perceber o momento de fechar para não ficar dando continuidade na explicação, tentando convencer o cliente. Ou seja, se o cliente, você percebeu, já fechou, vai para as formalidades. Olha, o cliente já fechou. Não fica querendo entregar mais informações, a não ser que sejam informações importantes para que ele não fique desconfortável depois e desista do plano, que ninguém quer que o cliente desista do plano. E aliás, eu vou gravar um vídeo aqui específico para retenção de cliente. Nós falamos aqui também sobre fazer perguntas abertas, fazer essa investigação, fazer perguntas abertas para sanar todas as dúvidas do cliente, para não ter problemas futuros, para que o técnico não tenha problema, para que o suporte não tenha grandes problemas, para que esse cliente não fique desconfortável quando ele receber a internet lá, para que ele não crie uma expectativa além do que você pode atender. Então faça perguntas abertas para o cliente tirar todas as dúvidas com você, para que fique claro, e perguntas abertas para o fechamento também. E não fique só no relacionamento, não fique só da conversa, não fique só amigo do cliente. Ele é seu amigo sim, mas o bom amigo é aquele que vai adquirir o seu plano e vai trazer recursos para a empresa e vai fazer você cumprir a sua meta, bater a sua meta, vender mais e ganhar mais dinheiro. Então, aqui o meu grande abraço para você, desejo que esse vídeo tenha ajudado para o fechamento da venda. Nós vamos ter outros vídeos fantásticos aqui sobre retenção, sobre liderança, sobre vários outros assuntos aqui. Continue nos acompanhando e se você gostou desse vídeo, é importante para mim, deixe o seu like aí, deixe a sua curtida, deixe um comentário, faça perguntas aqui que eu respondo essas perguntas, ou eu ou a minha equipe respondem todas as perguntas que você, meu amigo empresário ISP, você provedor, todas as dúvidas que você tem, pergunte aqui que nós respondemos para você. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Continue acompanhando que nós vamos ter aí, no mínimo, mais 6 vídeos com muito conteúdo para te ajudar você fazer sua empresa crescer, vender mais, ganhar mais dinheiro, viver mais feliz, atender melhor, reter o seu cliente, deixar os seus clientes mais felizes, né? Gerar transformações no seu cliente, gerar impacto emocional no seu cliente, deixar famílias e empresas mais felizes com a internet, com o serviço que você fornece. Então, meu grande abraço, até o próximo vídeo.